Livro Jesus, Aquele que Cura, de E.W. Kenyon. Capítulo 9. Métodos de cura. Há 5 maneiras em que as curas são obtidas por meio da palavra. Será interessante observá-las. No capítulo anterior, chamei sua atenção para o fato de que a igreja primitiva usava a cura como um meio de fazer propaganda do Evangelho, bem como de abençoar o povo. João 14, 13 e 14 pode ser usado como referência a isso. E tudo quanto pedirdes ou requisitardes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se uma dor chegar, você dirá: no nome de Jesus Cristo, deixa o meu corpo, e a dor precisará ir. Você é Senhor sobre o seu próprio corpo, você o governa. Você tem o direito à liberdade da dor ou da doença. Nesse nome, você ordena que ela saia. Você não está exigindo isso do Pai, porque foi o Pai que lhe deu autoridade sobre estas forças demoníacas. Você pode usar o nome para quebrar o poder do adversário sobre os não salvos e tornar fácil para eles aceitarem a Cristo. Nesse nome, aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Todo crente deve entender claramente que tem direito à perfeita libertação da mão do seu inimigo, nesse nome. Segundo método. Um segundo método é encontrado em Marcos 16:18. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. O crente tem em si a natureza de Deus. Ele tem em si a vida de Deus. O Espírito habita nele. É esse poder que flui através de suas mãos no nome de Jesus e cura o enfermo. Às vezes isso é acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus sendo derramada através de seu corpo. Outras vezes não há nenhuma manifestação. Não faz nenhuma diferença se há ou não qualquer testemunho dos sentidos. Aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O mesmo poder que está no crente pode ser exercido no nome de Jesus em favor de um enfermo que está num lugar distante. No momento em que ele ora no nome, o poder curativo de Deus alcança aquela pessoa e ela é curada. Terceiro método. Um terceiro método é para o crente carnal, isto é, o crente governado pelos sentidos e não pela palavra. Em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, chama esse crente de menino em Cristo. Tiago 5,14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo não é para os crentes maduros, mas para aqueles que nunca desenvolveram sua vida espiritual de forma a assumir o seu lugar em Cristo. É para aqueles que precisam depender dos outros para que orem por eles. Quarto método. Um quarto método de cura é encontrado em João 16, 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Todo crente tem o direito de pedir ao Pai pela cura ou por qualquer outra bênção. E se ele pedir no nome de Jesus, terá a absoluta garantia de que o Pai ouvirá e responderá à sua petição. Quinto método. Um quinto método de cura é encontrado em Mateus 18, do 18 ao 20. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde 2 estão unidos e estão demandando no nome de Jesus a cura de entes queridos, é garantido que a oração seja respondida. Deus vigia sobre a sua palavra para confirmá-la. Cura na redenção. Há outro método de cura que eu creio ser o melhor. Ele é apresentado em Isaías 53, do 3 ao 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido com nossas doenças. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2,24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esses versículos provam que a cura é nossa. Simplesmente sabemos que por suas feridas somos curados. Agradecemos o Pai por nossa perfeita libertação. Não é necessário que oremos ou peçamos ao Pai que nos cure. Sabemos que Ele disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. As aflições em nossos corpos foram colocadas sobre Jesus. Ele as levou. Não precisamos levá-las. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer e aceitar o fato. Recusamos permitir a doença em nossos corpos. Estamos curados. Cada crente deve entender completamente que sua cura foi consumada em Cristo. Isso significaria o fim dos problemas crônicos no corpo do crente. Capítulo 10. Jesus, aquele que cura. Se não fosse por aquilo que chamamos de consciência de pecado, teríamos fé. E se nós tivéssemos fé, obteríamos a nossa cura. Alguém diria: mas a palavra não parece ser real para mim. Eu a leio e então digo: por suas feridas sou curado. No entanto, em minha mente ouço outra voz dizendo: mas a dor ainda está aí. Descubro então que estou continuamente dando 2 testemunhos, um com os meus lábios e outro com o meu intelecto. Devemos compreender plenamente que não importa qual a posição que alguém detenha no céu. Se não tiver fé, não lhe adiantará nada. Não importa quais são os privilégios de um homem, se a mão da fé estiver paralisada, ele não poderá se apoderar deles. Enquanto ele for governado pela consciência de pecado, não terá nenhum senso de redenção. Ele estará sob condenação. Satanás o governará. Enquanto Satanás governa, a fé fica retraída e pouco desenvolvida. Ao longo de toda a revelação paulina, desde Romanos até Hebreus, uma redenção completa é ensinada. Há uma perfeita redenção. Satanás foi vencido. Hebreus 2,14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele está despojado de sua autoridade. Em Apocalipse 1,18, Jesus diz triunfalmente: eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás tornou-se nada. Sua habilidade foi paralisada, como diz Colossenses 2,15. E, despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Assim, Satanás não tem mais nenhum domínio sobre nós.
Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Se a redenção não nos liberta da consciência do pecado, ela não é melhor que o judaísmo. Se ela não pode nos libertar agora da condenação, Deus e Cristo falharam. Satanás se tornou o dominador. Se a consciência de pecado domina, agir sobre a palavra fica impossível. A fé se torna em uma flor seca em que a consciência de pecado domina. O problema da fé, então, é livrar-se da consciência de pecado. A palavra é a única cura. Ela declara que nós estamos redimidos. Está escrito em Efésios 1,7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Se fomos redimidos, o domínio de Satanás está então quebrado e estamos livres. Não somente uma redenção perfeita foi realizada, mas foi feita uma provisão para uma perfeita recriação. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Há uma completa recriação e uma completa reconciliação. Se Deus nos recriou, não estamos mais debaixo da escravidão das coisas da velha criação. Se um homem foi recriado, é pela própria obra de Deus. Ele o fez através do Espírito Santo e da sua própria palavra. Essa nova criação é efetuada pela comunicação da própria natureza de Deus. 2 Pedro 1,4 diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Somos, na verdade, nascidos de cima. A velha natureza de pecado foi embora e uma nova natureza, que é livre de condenação, tomou seu lugar. Em Romanos 8, 1 e 33 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertados da lei do pecado e da morte. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Deus nos justificou, ou Deus nos declarou justos. A palavra justificar significa tornar justo ou reto. A justiça ou a retidão é a capacidade de estar na presença do Pai sem sentimento de culpa, pecado ou inferioridade. Ficamos ali como se o pecado nunca tivesse existido. Se a redenção não significa isso, se a nova criação não nos dá isso, Deus então terá falhado. A nova criação precisa ser tão livre de pecado quanto Adão era antes de ter cometido o pecado. Caso contrário, Deus teria falhado em sua obra redentora. Alguém poderia dizer: e quanto a 1 João 1,6, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ele está falando de uma comunhão quebrada. Se um homem diz que tem comunhão com o Pai, quando na verdade está vivendo sob condenação, está contando uma mentira. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todo homem que está vivendo uma comunhão quebrada está andando em trevas, como diz 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos quando estamos vivendo fora da comunhão, estamos dizendo uma inverdade. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Efésios 2,10 diz: somos feitura sua. Ele não somente nos fez novas criações, mas Ele nos fez justos. Está em Romanos 3,26, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso declara que Ele se tornou a justiça do homem que tem fé em Jesus como Salvador. Se Deus se tornou nossa justiça,
temos uma posição legal aceitável em sua presença. Em 1 Coríntios 1,30 nos diz que ele foi feito para nós justiça. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Assim temos Deus como nossa justiça e Jesus como nossa justiça. Romanos 4,25 diz: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou porque nós fomos encontrados justos diante dele. Tradução nossa. Romanos 5,1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,21 diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não somente se torna a nossa justiça, mas agora também nos torna a sua justiça, por meio de um novo nascimento, uma recriação. Estamos diante dele reconciliados, sem condenação e em comunhão com ele. Se a Bíblia significa alguma coisa, significa exatamente o que diz. O crente tem o direito legal de estar na presença do Pai, isento de condenação. Se ele pode fazer isto, então agir sobre a palavra é possível. Se é possível agir sobre a palavra, tudo o que nos pertence em Cristo se torna imediatamente disponível. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, deixou atrás de si um Satanás eternamente derrotado. Sempre pense sobre Satanás como aquele que foi eternamente derrotado.